Fala pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre o maior filo do nosso planeta, que é o filo artrópoda. Lembrando que essa é a aula de número 49, a aula de número 48 está lá na plataforma SAIS porque a gente fez em nossa videoconferência da semana, beleza? Bom, meus amores, os artrópodes, esses animais, eles vão ter uma distribuição ao redor do nosso planeta gigantesco, uma biodiversidade maior ainda. A gente está falando aí de aproximadamente 70% das espécies de animais ao redor do mundo. Isso quer dizer que de cada 10 animais, 7 estão incluídos dentro do filo artrópoda, e isso é muita coisa, tá, meus amores? Estima-se que exista uma infinidade gigantesca de artrópodes para ser classificados ainda nos dias de hoje, mas vamos ver quais são as características principais do filo artrópoda. Na aula de hoje, a gente vai fazer apenas uma introdução desse filo. Na nossa próxima aula, as características de cada classe, porque tamanha biodiversidade também traz inúmeras exceções, inúmeras formas dentro do próprio filo, beleza? Vamos lá, moçada, características gerais. A aula de hoje é para falar de características gerais. Show de bola? O filo artrópoda, moçada, vai receber esse nome por apresentar pernas articuladas. Como assim, professor? Meus amores, já notaram que quando a gente vê uma perninha de barata, ou uma perninha de mosca, uma perninha de algum insetinho aí, já notaram que a patinha dela é como se fosse um monte de encaixezinhos, como se fosse peças encaixadas? É exatamente isso que acontece nos artrópodes, como está aqui na imagem. Note que são como se fossem legos encaixando, que vão ter a locomoção, que conseguem realizar um certo tipo de movimento, beleza? Então é por isso que a gente chama artrópodes de organismos de patas articuladas, beleza? São animais triblásticos, celomados verdadeiros, tá, meus amores? Chega aquela história de pseudoceloma, isso aí ficou lá nos nemátodas, show de bola? E são dotados de simetria bilateral, como a gente já viu aí nas nossas videoaulas anteriores, o que seria uma simetria bilateral, certo? Show de bola? O corpo desses animais, o corpo dos artrópodes, ele vai ser dividido basicamente em cabeça, tórax e abdômen. Entretanto, em algumas classes desse filo, a gente vai ter uma estrutura chamada de cefalotórax. O que vai ser o cefalotórax? Significa dizer, moçada, que o tagma, a região ali da cabeça e do tórax vai se fundir, formando uma estrutura única, chamada de cefalotórax, beleza? Eu vou encontrar cefalotórax nos crustáceos e nos aracnídeos. Show de bola? Bom, vamos lá, mais características. O filoartrópoda, moçada, ele vai apresentar um exoesqueleto. Foi o primeiro animal a apresentar aí algum tipo de esqueleto para dar uma maior resistência a esse organismo, dar uma maior proteção a esses organismos. Nos animais anteriores não havia nada semelhante. O mais próximo que chegou foi as conchas, mas as conchas não fazem parte do esqueleto do animal, diferentemente do exoesqueleto. O exoesqueleto, moçada, exo significa fora e esqueleto significa o esqueleto, certo? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que esses animais apresentarão um esqueleto ao redor da pele, diferentemente de nós. O nosso esqueleto está dentro de nós. Nós possuímos um endoesqueleto. O exoesqueleto dos artrópodes ele é constituído por um polissacarídeo, por um carboidrato chamado de quitina. Não é queratina. Queratina é a proteína encontrada aí nos cabelos, nas unhas. Aqui a gente está falando de um polissacarídeo, de um carboidrato chamado de quitina. Esse polissacarídeo, a quitina, ele não é solúvel em água. E isso faz todo sentido do mundo. Imaginem vocês um camarãozinho com um sacarídeo, com um açúcar que seja solúvel em água. Quando ele entrasse na água, ia dissolver o exoesqueleto desse animal e ele ia ficar totalmente desprotegido. Show de bola? E nos crustáceos, além de ter a quitina, também vai ser formado a partir de sais de cálcio. Vai ter essa misturinha, show de bola? Bom, então vamos lá, meus amores. Uma característica muito interessante dos artrópodes é o seguinte, é que ocorrem mudas ou ecdíase. Eu sempre chamo de ecdíase, beleza? O que vai ser isso daí, moçada? Como o exoesqueleto ele não
cresce junto com o animal, ele é fixo, ele alcança, ele é feito de um tamanho e não cresce mais. Então acontece que lá dentro o animal precisa crescer. Dentro do exoesqueleto, o animal está ali dentro protegido pelo exoesqueleto e ele precisa crescer. Só que como o exoesqueleto não cresce, de tempos em tempos ocorrerá a ecdíase. Na ecdíase, moçada, o exoesqueleto atual do artrópode se rompe, e de lá de dentro sai o animal sem exoesqueleto. Esse animal que sai lá de dentro, nesse momento, ele está desprotegido. E isso é uma desvantagem em relação ao endoesqueleto. O exoesqueleto ele é pior justamente por conta disso, porque em algum momento aí da vida, em vários momentos da vida desse artrópode, vai deixar o animal desprotegido, vai deixar o animal sem se locomover. Dessa forma aqui, ó. Aqui a gente vê uma ecdíase de uma cigarra. Note que o exoesqueleto ficou aqui para trás e o animal que está saindo aqui de dentro, ó, note que ele tem até uma coloração mais clara. Essa coloração mais clara indica que o exoesqueleto desse carinha aqui, ó, não está feito. Ele precisa aí de 2 dias, 1 dia, dependendo da espécie, para poder fazer um novo exoesqueleto para poder se locomover. Uma borboleta, por exemplo, quando sai do seu casulo, ela fica ali 2 dias secando, produzindo novamente um exoesqueleto para poder alçar voo. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma ecdíase em um crustáceo, em um caranguejinho, por exemplo. Note que o animal saiu daqui de dentro, ó. Ele vai sair, esse aqui é o exoesqueleto antigo, note que ele já sai maior do que o exoesqueleto antigo. Lá dentro ele está crescendo, lá dentro ele está se desenvolvendo. Chega um determinado momento que não dá mais, não comporta, o exoesqueleto atual não comporta mais o animal que está lá dentro. E aí ele rompe o exoesqueleto e forma-se um novo. Graças a esse padrão de crescimento, moçada, a gente consegue construir, fazer uma relação em um gráfico desse jeitinho aqui, ó. Os outros animais, com o passar do tempo, eles vão aumentando de tamanho, em uma linha mais, uma curva de crescimento mais uniforme, mais estável. Entretanto, um artrópode, ele vai fazer um crescimento muito rápido e depois vai ficar estagnado, vai ficar sem crescer. Quando chega o período da muda, note que daqui até aqui, ó, até ele finalizar o seu novo exoesqueleto, ele tem um crescimento gigantesco. E é exatamente isso que acontece. Para vocês terem uma ideia, no interior da Bahia existe um prato típico da região chamado muqueca de sirimole. O que é a muqueca de sirimole? Os pescadores da região, eles cultivam os siris e quando chega a época deles fazerem a ecdíase, eles vão lá e coletam justamente esse sirizinho que acabou de fazer a ecdíase. Então imagine você comer o siri sem ter que se preocupar em ficar quebrando a casquinha das patinhas. Por quê? Porque não vai ter essa casquinha, porque o exoesqueleto ainda não está totalmente formado. E isso é uma maravilha. Bom, meus amores, mais características gerais, tá? O sistema nervoso desses animais é ganglionar e ventral, muito semelhante aos anelídeos, beleza? O sistema circulatório é aberto, isso quer dizer que o sangue, o líquido ali corporal, não vai circular dentro de vasos sanguíneos. Ele circula até um determinado momento e depois disso é jogado, literalmente jogado, na musculatura do animal, beleza? O sistema respiratório. Bom, aqui a gente tem uma peculiaridade que a gente vai debater bastante na nossa próxima aula, certo? Por quê? O sistema respiratório ele vai diferir de acordo com a classe do filo, beleza? Se a gente está falando de um inseto, se a gente está falando de um crustáceo, se a gente está falando de um aracnídeo, de um quilópode, de um diplópode, esses animais eles vão ter uma certa diferençazinha no seu estilo, na sua forma, no seu sistema respiratório, de acordo com o modo que vive, certo? Se for um animal aquático, por exemplo, ele vai ter uma respiração branquial. Se for um animal terrestre, uma respiração traqueal ou filotraqueal, enfim. E aí a gente vai ver na nossa próxima aula. O aparelho digestivo é completo, tem boca e tem ânus, lembrando que alguns artrópodes eles vão apresentar um aparelho bucal muito bem adaptado ao tipo de alimento que consome, certo? Algo que a gente vai ver bastante, aprofundar bastante na nossa próxima aula, quando a gente estiver falando sobre a classe insecta, certo? O sistema excretor. O sistema excretor, moçada, também vai depender da classe, porque pode haver
artrópodes excretando pelos túbulos de Malpighi, pelas glândulas verdes, pelas glândulas coxais, e aí vai depender mais uma vez da classe, algo que a gente vai debater nas nossas próximas aulas. São animais dioicos, existe um indivíduo que é o macho e existe outro indivíduo que é a fêmea, certo? Show de bola? E com dimorfismo sexual bem frequente. O que isso quer dizer? Dimorfismo sexual, meus amores, quer dizer que haverá diferenças físicas, anatômicas entre o macho e a fêmea. Por exemplo, quando a gente vê uma viúva negra, uma aranha muito famosa, a gente vê uma aranha grandona, né? E por vezes a gente vê na teia dela uma aranha bem pequititinha. A gente acaba achando, pessoas que não estudaram ainda sobre a viúva negra, acha que esse pequenininho é o filhote, mas na verdade é o macho. Então é essa diferençazinha aí a gente vai chamar de dimorfismo sexual, beleza? Aqui eu montei uma tabela para vocês que mostram as características básicas para a gente separar as classes dos artrópodes. Bom, primeiramente, meus amores, existem muito mais classes do que essas 5 classes que eu coloquei aqui para vocês. Mas para a gente, a nível de Enem, interessa mais essas 5 classezinhas aí. Os insetos, com total certeza, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes, beleza? Quilópode, moçada, é popularmente conhecido como lacraia. E o diplópodo é conhecido como gongolo. Quando a gente encosta nele, ele faz essa espiralzinha conforme está aí na imagem, certo? Primeiramente, essas classificações aqui, para a gente separar eles, é muito cobrado no Enem. O Enem cobra isso bastante. A gente tem que saber diferenciar fisicamente quem é inseto, aracnídeo, crustáceos, diprópodos, quilópodes, enfim, vamos lá. Divisão do corpo. Um inseto ele vai ter a divisão do corpo da seguinte forma: cabeça, tórax e abdômen. Já o aracnídeo ele vai ter cefalotórax e abdômen, assim como é o crustáceo. Beleza? Já o quilópode ele só vai ter cabeça e tronco bem segmentado. Já o diplópode ele vai ter cabeça, tórax e aí sim começa o abdômen. Show de bola? Número de antenas. Isso daqui é algo que é perguntado bastante, tá, moçada? Ó, os insetos vão ter um par de antena. A maioria deles, não é obrigatório, mas a maioria, esmagadora maioria, vai ter um parzinho de antenas. Os aracnídeos não possuem antenas e os crustáceos vão possuir 2 pares de antenas, certo? Quilópodes e diplópodes, um cada. Número de patas. O número de patas, moçada, é extremamente perguntado para poder separar a galerinha do filo artrópoda, certo? Como que vai ser isso? Os insetos, todos os insetos, na sua fase adulta, vai ter 3 pares de patas, totalizando 6 patinhas. Se você encontrar um animal que parece um inseto, você contou lá, não tem 6 patas, esse carinha não é um inseto. Por esse motivo que lacraia não é inseto. Normalmente, muitos alunos acham que a lacraia é um inseto, que o gongolo é um inseto, e eles não são insetos, porque eles têm com certeza muito mais do que 3 pares de patas, beleza? Já os aracnídeos, professor, os aracnídeos, eles vão possuir 4 pares de patas. 4 pares de patas totalizam 8 patinhas. Se você encontrar um animalzinho aí que tenha mais de 8 patas ou menos que 8 patas, não vai ser um aracnídeo, beleza? Os crustáceos vão ter 5 pares ou mais, dependendo da espécie e do tipo do crustáceo. Já os quilópodes, moçada, eles vão ter um parzinho de pata a cada segmento do corpo. Note aqui, ó, que nesse segmentozinho aqui a gente tem um parzinho de pata para cá, uma patinha para cá, uma patinha para cá. Um par por segmento. Já o diplópodo, lembre, di vem de 2, maravilhoso. O diplópodo, ele vai ter 2 pares por segmento, certo? A respiração é traqueal nos insetos, traqueal nos aracnídeos ou filotraqueal, dependendo da espécie, o que a gente vai chamar antigamente, chamava-se de pulmão foliáceo. Branquial nos crustáceos, uma vez que esses animais são animais inteiramente aquáticos. Traqueal nos quilópodes e nos diplópodos, beleza? O ambiente são animais
em sua grande maioria terrestres. Os insetos, ele tem uma peculiaridade que algumas larvas do ciclo de vida dos insetos, a gente vai discutir isso aí mais à frente, vão viver em ambiente aquático, mas na fase adulta, o inseto ele vive no ambiente terrestre, tá? E a gente vai entender por que, que um inseto ele não consegue sobreviver em um ambiente aquático. Não existe inseto vivendo dentro d'água. Não existe, pelo menos não na sua fase adulta. Nas suas fases juvenis, sim, é possível. A gente tem os mosquitos aí, uma maior prova. Tanto é que quando a gente fala de mosquito da dengue, por exemplo, a gente fala para não deixar a água parada, certo? Exemplos de insetos, moscas, abelhas, piolhos, gafanhotos, grilos, baratas, enfim. Já os aracnídeos são as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. Poucas pessoas sabem, mas os ácaros não são bactérias. Quando eu era criança, eu achava que ácaro, quando passava na TV, ácaro, sei lá, era tipo uma bactéria, algo nesse sentido. Mas não, os ácaros, eles são animais, são artrópodes, são bem pequenininhos, é necessário aí uma lupa muito boa para poder ver um ácaro, e são animais da classe aracnida, beleza? Os crustáceos são os camarões, tatuzinho de jardim, siri, lagosta, craca, lagostim, enfim. Quilópodes são as lacraias e os diplópodes são os piolinhos de cobra. Bom, meus amores, espero que vocês tenham curtido essa aulinha introdutória. Na nossa próxima aula, a gente vai abordar bem mais especificamente as peculiaridades de cada uma dessas classes. Essa aula de hoje foi muito importante para a gente fazer a nossa próxima aulinha. Não deixem de assistir a nossa próxima aula e não assistam a próxima aula sem ter assistido essa daqui, porque faz muito sentido ver as duas, beleza? Bom, meus amores, beijão, fiquem com Deus, até a próxima.